Boa noite. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais lançou hoje a Frente Parlamentar de Erradicação da Hanseníase no Estado. O objetivo do grupo é informar, prevenir e combater a doença em colônias e preventórios do Estado. Betim, Ubá e Três Corações são cidades mineiras com colônias de tratamento da hanseníase. A repórter Lorena Mendonça conta agora um pouco da história deste mal. Uma das doenças mais antigas do mundo e que ainda é desconhecida por grande parte da população. A hanseníase é causada pelo Mycobacterium leprae. O bacilo tem a capacidade de infectar muitos indivíduos, porém, poucos adoecem. Se tratada precocemente, ela pode ter cura. A hanseníase era transmitida um bacilo. Antigamente conhecia como lepra. Hoje a gente sabe que a hanseníase é uma doença plenamente curável. Se tratado assim precocemente, ele não deixa nenhuma cicatriz, nenhuma sequela. No passado, a doença era tão estigmatizada que os pacientes deveriam ser separados da sociedade. Fundada na década de 20, a Casa de Saúde Santa Isabel surgiu como um local para a moradia de pacientes que possuíam a hanseníase. Assim como nas prisões, os pacientes eram mantidos sob forte vigilância, com punições para quem fugisse às regras. A ideia era fazer com que o local se aproximasse do que é uma cidade. As colônias, elas foram construídas de forma de ter as igrejas, ter os coretos, ter o cinema, ter o teatro. Então, todo um contexto social, era um outro mundo que era criado. A partir de 1962, surge uma lei que desobriga a prisão compulsória de pacientes com hanseníase, o que na prática só ocorreu no fim da década de 70 e início de 80. Isso tudo mais ou menos coincide com esse período em que a doença passou a ser desenvolvido um medicamento para ela, que foi mais ou menos nessa década de 1970, mas ele passou a ser utilizado em larga escala no começo da década de 1980. E a mudança de nome aconteceu apenas aqui no Brasil, a gente tem que deixar isso claro. Na esmagadora maioria dos outros países ainda se fala lepra ou leprosy, como vamos dar um outro nome, já que agora a gente pode tratar tecnicamente, cientificamente, a lepra. Vamos mudar o nome para que a gente consiga minorar, digamos assim, toda essa carga pejorativa que a lepra, esse nome lepra sempre teve. A hanseníase mudou a vida de Reinaldo. No início, ele queria apenas descobrir mais sobre os 19 anos que o avô passou internado na colônia Santa Isabel. O que antes era apenas curiosidade, hoje virou tema do doutorado do pesquisador. Assim como o avô de Reinaldo, estes pacientes passaram a vida na colônia Santa Isabel, afastados da sociedade. Não era fácil aqui não, moça. Aqui era difícil para valer. O preconceito comandava aqui de tal maneira que a gente tinha que ouvir e calar. Mãe não gostava de filho, me colocava na mão de outras pessoas para criar a gente. Eu lembro como hoje, eu era menininho, miudinho, eles tinham uma vaquinha que eles tiravam leite, faziam um mingauzinho e davam para nós. Hoje não há mais registros de novos casos de hanseníase na colônia Santa Isabel. O local serve para tratamento dessa e de outras doenças. Semana de Música Antiga na UFMG. O evento reúne participantes de todo o mundo e as inscrições para o curso de órgão ainda estão abertas. Para participar e acompanhar toda a programação da cerimônia, basta acessar o site semanamusicaantiga.wordpress.com. Entrevista. A repórter Jennifer Gonçalves gravou uma conversa especial sobre as ciências ômicas. Quer saber o que elas são? Confira agora. Ajudar na compreensão da causa de doenças, permitir pesquisas na área de genética, criação de plantas e agricultura são apenas algumas das principais aplicações do estudo dos genes. E o gene é a raiz das ciências ômicas. Um nome complicado, né? Mas o professor de genética e bioinformática na UFMG, Vasco Azevedo, é autor do livro Omics e vai explicar para a gente estas ciências.
Boa noite, professor. Boa noite. A gente queria agradecer o senhor vir aqui hoje. Eu gostaria de saber o que são as ciências ômicas. A ciência ômica é uma arca a Arca de Noé, brincando. Depois de um dilúvio, cegou, você tem toda uma grande quantidade de informação que você vai tratar ela. Então, você tem o gene, que está dentro do genoma. O que é essa palavra genoma? Nasceu do quê? Esse gene está no cromossomo. Então, é um atrás do outro. São um gene, 2, 3, 4, 5. Nós temos 23, 30, 50 mil genes no genoma humano. Então, essa organização no cromossomo, a gente brinca gene mais cromossomo, que dá a palavra genoma, porque vem do inglês, genomics, né, que é o chromosomics, e gene, é o genoma. Então, o que acontece? Nós temos hoje, a partir da década de 80 para cá, um dilúvio de informação que nós conseguimos sequenciar esses genes e gerou tanta informação que a gente criou as ciências ômicas. A bioinformática foi criada por causa disso, de ajudar a tratar, entender e como pegar esse dilúvio de informação e colocar de uma maneira clara e de fácil entendimento para que a gente possa curar doenças, desenvolver medicamentos, antecipar doenças para tratamento, no caso da agricultura, criar novas plantas ou plantas existentes, melhorá-las mais rapidamente do que o processo de genética clássica de melhoramento de planta ou animal. Então, essa ciência, a gente tentou nesse livro nosso convidar grandes nomes e nós organizamos para dar um overview, uma visão maior dessa área, que é muito extensa, é muito grande. O senhor poderia me explicar melhor o termo bioinformática, uma vez que a gente tem que sequenciar vários genes, né? A nomenclatura é um pouco extensa? Na verdade, o que aconteceu com a bioinformática? A bioinformática é uma ciência híbrida que nasceu da biologia com a ciência da informação, informática. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós temos um dilúvio de informações, nós temos uma quantidade enorme. Então, a bioinformática nos ajuda a tratar, ordenar, organizar e transformar em imagens também, para que a gente possa interpretar esses dados e, a partir daí, gerar um produto biotecnológico. Então, hoje, é uma ciência completamente imprescindível em quase todas as áreas da biologia. E o senhor acha que esses avanços, como vão se refletir na sociedade? A gente já tem muita coisa nova, né? Nessa questão que você falou dos estudos de doenças e no caso dos transgênicos. Mas você acha que incentivar esse campo de estudo, que benefício trará para a sociedade? Muitos benefícios. Por exemplo, antecipações de doenças. Você vem no meu consultório, eu tiro o seu sangue, faço o seu genoma e te digo, olha, daqui a 15 anos você vai ter Alzheimer, por exemplo. Estou sendo muito radical. Então, já vamos começar um trabalho de prevenção para isso. E avisar os seus familiares também, fazer testes que já possam evitar e prolongar. Em vez de antecipar essa doença, a gente ter que você manifeste ou não manifeste mais essa doença com tratamentos preventivos, drogas novas, etc. E tudo. Então, a genômica ela permite trabalhar em diferentes áreas. A farmacogenômica, por exemplo, adaptar um medicamento para o seu uso. Você é uma menina que deve ter quantos quilos? 55? Acho melhor não falar, 56. Então, 56 quilos. Eu tenho 93. Então, eu tenho o mesmo medicamento que eu tomo na farmácia, você vai tomar. Então, o seu metabolismo é diferente. Então, existe a tendência de uma medicina mais personalizada. Para câncer, está tendo avanços maravilhosos da genômica para câncer. Então, a gente pega o medicamento, a gente já sequencia o genoma, por exemplo. Steve Jobs, ele sequenciou o genoma dele, sequenciou o genoma do câncer dele, mas só que foi tarde. Então, você teria um medicamento que você vai saber que vai reagir corretamente para você e não para mim. O mesmo medicamento de câncer, às vezes, pode funcionar para você e não para mim, de acordo com sua genética, da sua etnia, etc. O senhor vê a possibilidade dessa tecnologia chegar ao sistema público de saúde? Existem duas medicinas, a do pobre e do rico. Sempre vai chegar atrasada. Então, o que acontece? Hoje nós temos avanços enormes que a gente não pode, por exemplo... O Brasil consegue algumas coisas interessantes, por exemplo, o tratamento da AIDS, o tratamento da hepatite C, o governo está pagando, custa R$5.000, R$8.000 por mês. Tem doenças raras que o governo também paga.
Mas, realmente, sempre aqui, principalmente no Brasil, vai ser duas medicinas, a do rico e a do pobre. No caso, assim, como é que as ciências ômicas e aí o papel da universidade nesse sentido podem contribuir para que a população, no geral, tenha acesso a esse tipo de estudo, a esse tipo de avanço? A universidade, ela precisa da iniciativa privada também para isso. São experimentos muito caros. Precisamos, por exemplo, que a sociedade e as empresas venham a nós também para que a gente faça um conglomerado, porque muitos produtos, muitas pesquisas precisam ter uma parte básica feita na universidade, mas depois a parte de desenvolvimento de testes em seres humanos é muito caro. Então, a universidade em si, e no Brasil, que não tem uma tradição ainda de ter empresas de porte para desenvolvimento de produtos, fica muito difícil. Então, a gente, por exemplo, já existe a Monsanto, com a Senagem, trabalho em desenvolvimento, outras empresas, mas por exemplo, nós precisamos realmente de criar uma indústria brasileira que converse com a universidade, porque o desenvolvimento é muito longo e são tecnologias que precisam gastar milhões para serem desenvolvidas. Professor, muito obrigado por vir aqui nos esclarecer esse assunto. Até uma próxima oportunidade. Na nossa página no Facebook, você pode aprender ainda mais sobre ciências ômicas. Nós separamos uma reportagem do Boletim UFMG sobre o tema. O endereço é facebook.com/tvufmg. Nesta quarta-feira vai ao ar uma edição especial do programa Estação aqui no canal universitário. Para celebrar os 15 anos do canal, 3 programas vão ser apresentados. O primeiro deles é dedicado à PUC TV. O Estação vai ao ar amanhã às 7h30 da noite. Não perca! Em Belo Horizonte, esta é a semana de combate à homofobia. Por isso, fica a dica dedicada ao tema. Hoje, o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT na UFMG comenta o Estado laico, tema da Parada Gay deste ano na capital. O tema do Estado laico é um tema que tem uma história na configuração do Estado brasileiro importante. É uma garantia à laicidade do Estado, das políticas públicas, é uma garantia da expressão das diversidades religiosas no âmbito da sociedade democrática. Portanto, o Estado deve se preservar das suas convicções religiosas que determinam formas de sociabilidade específicas. A garantia da diversidade do direito para todos é que o Estado seja laico, portanto. Há uma relação direta entre a baixa laicidade do Estado e a garantia da diversidade. O que nós vivemos hoje no Brasil são discursos que vêm de políticos, portanto, que configuram a complexidade do Estado brasileiro e que são pouco laicos, portanto, eles são menos afeitos à diversidade das formas de sociabilidade humana. Amanhã, a dica é sobre políticas públicas de combate à homofobia. Não perca! O Brasil é o 14º país no ranking mundial de pesquisas científicas e a UFMG é uma das universidades que mais solicitam patentes. 46.700 artigos é o número de trabalhos científicos publicados por brasileiros em 2012. Segundo informações divulgadas pela empresa Thomson Reuters, este número coloca o Brasil na 14ª posição entre os produtores mundiais de pesquisa. Medicina clínica é a área no país com mais artigos publicados, seguidos por ciências de plantas e animais e também ciências agrárias. O relatório divulgou ainda os maiores detentores de patentes do país. A Petrobras é a primeira colocada, com 450 patentes, seguidas pela Unicamp, com 395. A USP segue na terceira colocação, com 284 patentes, e a UFMG vem logo em seguida, com 163. Leonardo Ribeiro para o Circuito UFMG. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. Oh,